Você conhece essas 3 bactérias? Brevibacillus laterosporus, Bacillus circulans e Bacillus rhamnense? No episódio de hoje a gente vai desvendar esse universo microscópico das bactérias que estão ganhando destaque no cenário agrícola brasileiro. Essas 3 bactérias são verdadeiras estrelas emergentes, que elas prometem trazer soluções inovadoras e sustentáveis para o campo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Isabela Tavares e aqui é o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Para começar, a gente vai mergulhar no mundo do Brevibacillus laterosporus. Essa bactéria é amplamente distribuída na natureza e ela tem se mostrado um verdadeiro coringa no controle biológico e na promoção de crescimento vegetal. Mas como é que ela age? Quais são os detalhes por trás da multifuncionalidade? O Brevibacillus laterosporus, ele opera através de uma série de mecanismos complexos que o tornam um agente biológico tão eficaz. Primeiramente, a sua capacidade de secretar diversas hidrolases, como quitinase e protease, que é fundamental. Eu já comentei com vocês em outros episódios sobre essas enzimas. A quitinase, por exemplo, esse sufixo ase quer dizer quebra, que quebra a quitina, protease quebra a proteína, e eles são fundamentais em vários processos, porque atuam na degradação de componentes estruturais de patógenos, como por exemplo a parede celular de fungos e o exoesqueleto de insetos. Porque ao quebrar essas barreiras, a bactéria ela facilita a absorção de nutrientes pela planta e ao mesmo tempo enfraquece os organismos nocivos. Além disso, essa espécie laterosporo é um produtor de hormônios vegetais, como auxina, giberelina, que estimulam o alongamento celular e a divisão, assim como a diferenciação dos tecidos vegetais, resultando em um crescimento mais robusto de um sistema radicular mais desenvolvido. E isso otimiza diretamente a captação de água e nutrientes do solo, tornando assim a planta mais resistente aos estresses ambientais. Um dos seus mecanismos também mais conhecidos e notáveis é a produção de proteínas e peptídeos antimicrobianos, como as brevilaterinas. Essas substâncias elas têm a capacidade de se ligar a componentes essenciais das membranas celulares de bactérias patogênicas e fungos, alterando a sua permeabilidade e inibindo os processos vitais, como por exemplo a síntese de ATP, a biossíntese de peptidoglicano e o transporte de membrana. Essa ação direta e multifacetada confere ao Brevibacillus laterosporus um amplo espectro de controle sobre vários patógenos. No campo, existem alguns produtos registrados com esse micro-organismo e eles atuam principalmente no controle de lagartas, entre elas a Helicover parmígera, a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, a lagarta falsa mediteira, que é a Chrysodeixis includens, e até mesmo algumas outras pragas mais específicas, como o bicho mineiro, no café, e a tuta absoluta, que é a traça do tomateiro. A ação por ingestão dessas toxinas pelos insetos e até mesmo o efeito de contato dos antibióticos em relação aos fungos patogênicos, como Phytophthora e Botryosferia, amplia o uso desse produto para proteção de culturas contra doenças de solo e foliares também. E um grande diferencial desses bacilos, não só dos que a gente vai comentar hoje no episódio, mas de outros bacilos que também são registrados, é o aumento do shelf life quando a gente pensa em tempo de prateleira. Então a gente consegue deixar alguns bacilos, algumas bactérias, em até 24 meses sem refrigeração. Mas claro que lembrando para vocês que o ideal é manter em uma temperatura ambiente, ou seja, mais ou menos 25 graus Celsius, e também num local adequado para aquele produto. Mas esse é um marco muito importante para os produtos biológicos, principalmente porque facilita o armazenamento e também a aplicação torna mais prática e fácil para os agricultores. Claro que existem alguns desafios e as perspectivas futuras. Ele tem um grande potencial, esse micro-organismo, mas ainda enfrenta alguns desafios, por exemplo, a necessidade de formulações mais estáveis e eficientes para diferentes tipos de solo, tipo de clima, e também
também a identificação de novas cepas com características ainda mais específicas, tanto para o controle de pragas quanto para insetos, é algo muito promissor. E a combinação com outras tecnologias biológicas ou até mesmo outros micro-organismos já bem estáveis é algo que vem sendo pensado e desenvolvido também, assim como outras estratégias de manejo. Mas bem interessante saber sobre esse micro-organismo, né? Bom, então agora a gente vai pular para Bacillus circulans. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas ele também é um bacillus que vem sendo utilizado, mas é bem novo em relação ao registro de produto. Essa bactéria também contribui muito para a saúde das plantas e do solo. Mas quais são os mecanismos que tornam ela tão valiosa? Vamos lá? Os Bacillus circulans, eles têm uma influência benéfica para as plantas e para o solo, também por vários mecanismos de ação. Um dos mais importantes é a capacidade de promover o crescimento vegetal. Isso vai ocorrer, em parte, pela produção de fito-hormônios, como a auxina, que vai estimular o desenvolvimento radicular e absorção de nutrientes. Mas, além disso, os Bacillus circulans é um excelente solubilizador de fosfato, um nutriente que é essencial para as plantas, que muitas vezes se encontram em formas indisponíveis no solo. A gente inclusive já comentou sobre isso no episódio sobre Pseudomonas. Se você ainda não escutou, corre lá para escutar. Essa bactéria, então, ela libera ácidos orgânicos e enzimas fosfatases, que convertem o fosfato insolúvel em formas solúveis, tornando ele mais acessível para a absorção das raízes. Outro mecanismo crucial é a produção de biofilme nas raízes das plantas, que a gente também comentou bastante no episódio sobre bacilos. Se você ainda não escutou, eu também te convido a escutar, que a gente fala sobre vários bacilos bem conhecidos na agricultura. Mas só para relembrar vocês, esses biofilmes, eles formam uma camada protetora na raiz que não só facilita a colonização da rizosfera pela bactéria, mas também atua como uma barreira física contra os patógenos. Adicionalmente, essa bactéria produz uma variedade de enzimas extracelulares, como as proteases, amilases, chilanases e celulases. Elas podem degradar componentes da parede celular de fungos patogênicos, metabólitos secundários, com atividade antimicrobiana, como lipopeptídeos, que inibem o crescimento de micro-organismos indesejados. Essa ação, combinada com a promoção de crescimento e biocontrole, faz com que o Bacillus circulans ele seja um aliado bem poderoso para a saúde das plantas. Falando em campo, uma novidade para vocês é que na cultura, por exemplo, como o algodão, a inoculação com essa bactéria tem demonstrado melhorar o crescimento das mudas e aumentar a resistência a doenças. A versatilidade desse micro-organismo, ele permite a aplicação em vários sistemas de cultivos, desde grandes lavouras até hortaliças, frutíferas, sempre com o objetivo de otimizar o desenvolvimento da planta e proteger de uma forma mais natural. Mas eu sempre gosto de lembrar para vocês, e hoje eu vou reforçar isso, é que, obviamente, isso depende da cepa. Eu estou trazendo para vocês alguns benefícios, algumas curiosidades que a gente vê em pesquisas científicas, em produtos registrados, um resumão mesmo. Mas é sempre interessante vocês avaliarem, conversarem com um especialista em produtos biológicos ou até mesmo da empresa que você está solicitando esse produto para entender quais as especificidades da cepa que você está adquirindo. Claro que existem alguns desafios também, né? E é principalmente para essa bactéria, Bacillus circulans, a aplicação que inclui a otimização das formulações para garantir a viabilidade, a atividade da bactéria em diferentes condições de campo, mas a pesquisa ela continua explorando novas cepas com maior eficiência na solubilização de nutrientes e no controle de patógenos específicos. O desenvolvimento de tecnologias de aplicação que possam garantir a colonização eficaz na rizosfera e a persistência da bactéria no solo também é fundamental. Inclusive, a gente falou sobre técnicas de aplicação de produtos biológicos há 2 episódios atrás. Se você ainda não escutou, corre lá para escutar, porque o mais importante, mesmo que você tenha o melhor produto, é o básico bem feito. E a técnica que você vai utilizar para aplicar esse produto biológico depende muito da cultura, do solo, do ambiente que você está. Então é muito bom relembrar isso. E por fim, a gente vai falar sobre o terceiro e último bacillus, que é o Bacillus rhainesi.
Essa bactéria ela tem se destacado como ativador microbiológico de plantas, que oferecem uma perspectiva nova para a resiliência das culturas. Tá bom, mas qual o papel no campo e como ele vai contribuir para a saúde e produtividade das plantas? O Bacillus rhamneae, ele atua como um ativador microbiológico, que significa que ele não mais só promove o crescimento, mas ele também induz os mecanismos de defesa e resiliência nas plantas. Um dos principais mecanismos é a colonização eficiente da rizosfera, a região do solo que é diretamente influenciada pelas raízes. Sendo uma bactéria esporulante, o Bacillus rhamneae ele consegue sobreviver em condições mais adversas. Uma vez no solo, se multiplica e forma esse filme de proteção que a gente acabou de comentar sobre o Bacillus circulans. E ele facilita a interação com as plantas. Essa colonização, ela estimula a atividade da microbiota benéfica no solo, criando um ambiente mais equilibrado e propício ao desenvolvimento vegetal. Além disso, esse Bacillus também é capaz de produzir alguns compostos que modulam a resposta fisiológica da planta, como a indução de resistência sistêmica adquirida, a sigla SAR, ou SAR, ou até mesmo a resistência sistêmica induzida, a sigla ISR, tornando essa planta mais apta a se defender contra os estresses bióticos, como ataque de pragas, ataque de doenças, e a sua capacidade de produzir enzimas como a xilanase, também pode contribuir para a degradação da matéria orgânica no solo. Isso auxilia na liberação dos nutrientes e melhora a fertilidade. No controle de pragas, esse Bacillus também tem se mostrado um potencial contra coleópteros, lepidópteros, dípteros e atua por mecanismos que podem incluir a produção de metabólitos mais tóxicos ou até mesmo a competição por um nicho. O Bacillus rhamneae ele tem sido incorporado em produtos biológicos para diversas culturas, porque se a gente consegue incorporar, a gente visa aumentar a resiliência e a produtividade. E um micro-organismo vai auxiliar o outro. Um exemplo bem notável é a sua utilização com outros bacilos, focando principalmente em oferecer algo mais abrangente para o manejo de estresses. Tanto estresses hídricos como estresses térmicos, porque a cada vez mais a gente vai enfrentar a falta de água e o aumento da temperatura. Então a gente precisa buscar micro-organismos que também auxiliem na produtividade, reduzindo esses estresses, mantendo o tugor da planta, ou seja, reter essa água na planta, e o desenvolvimento radicular mais robusto para que a planta consiga passar por períodos de seca, minimizando as perdas de produtividade. Além disso, a ativação microbiota benéfica do solo, promovida pelo rhamneae, ele contribui para a melhoria da estrutura do solo e a disponibilidade de nutrientes, que podem beneficiar o crescimento da cultura em geral. A utilização desse micro-organismo e de outros também reduz a pegada de carbono da agricultura, minimiza a contaminação do solo e da água por produtos químicos e ainda preserva a biodiversidade. E esse micro-organismo também, assim como os outros dois, apresentam alguns desafios a serem superados, principalmente relacionados à otimização da performance em diferentes ambientes e a compreensão mais profunda de todos esses mecanismos de ação. E algumas pesquisas também já visam identificar novas cepas com mais especificidade para determinadas culturas e pragas e desenvolver formulações que garantam a máxima eficácia e persistência desses produtos no campo. A integração do Bacillus rhamneae em programas de manejo integrado de cultura, combinando com outras estratégias biológicas e culturais, também é fundamental para explorar todo o potencial e consolidar o papel na agricultura no futuro. Sempre quando eu visito alguma fazenda, converso com algum produtor e ele fica na dúvida entre o micro-organismo ou o tipo de bacilos, qual que é a melhor solução? É fazer um teste. Então, o ideal é colocar aquele produto no chão, identificar, fazer alguma das análises que eu comentei com vocês também nos últimos episódios, as análises tanto enzimáticas da Embrapa ou até mesmo as análises moleculares, para conseguir entender como aquele micro-organismo
reage e age no solo específico, com temperatura diferente, com a cultura diferente que está posicionada ali. E é isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero que vocês tenham se surpreendido com o potencial dessas 3 bactérias, a Brevibacillus laterosporus, o Bacillus circulans e o Bacillus rhaenense, porque elas representam a vanguarda da biotecnologia agrícola, oferecendo soluções mais sustentáveis, eficientes para os desafios no campo. E não quer dizer que os bacilos que a gente tem utilizado são ruins ou nada do tipo, mas a nossa microbiota é tão vasta, e principalmente em solos tropicais, assim como é no Brasil, que a gente precisa conhecer, entender essas novas espécies que estão surgindo, assim como novos gêneros também. E se você quiser saber sobre algum gênero ou alguma espécie que eu ainda não comentei, fala pra mim lá nos comentários do Instagram, deixa um direct, ou até mesmo aqui na caixinha do Spotify. E para me ajudar, para esse conteúdo chegar em outras pessoas, clica para seguir e dá 5 estrelas também. Essas bactérias que a gente comentou hoje, elas são exemplos claros de como a natureza, com a ajuda da ciência, pode fornecer para a gente ferramentas poderosas para uma agricultura mais produtiva e ambientalmente mais responsável também. A cada novo registro, o Brasil ele se consolida como um polo de inovação em bioinsumos. E o Bioagrotech vai estar sempre aqui para trazer essas novidades para você, porque a informação é a chave para a transformação. Obrigada pela sua atenção e até semana que vem. Tchau, tchau!